Você quer saber da vida e da história do seu youtuber favorito? Eu sou Felipe Vilicic, do livro O Clube dos Youtubers, e eu vou te contar. Eu conversei com mais de 100 youtubers, isso mesmo, mais de 100, além das inimizades deles, dos amigos, dos familiares, para te contar essa história de como esse fenômeno tomou o mundo e o Brasil. E nós brasileiros somos uns dos que mais nos envolvemos com isso. Por exemplo, eu conversei muito com o Felipe Neto. Ele contou várias histórias reveladoras. Eu fui na casa dele, acompanhei shows, vi vídeos dele, gravações dos vídeos e várias outras coisas. Olha um gostinho aí de uma dessas conversas. A interferência de Olavo de Carvalho dentro da política brasileira, não tem nem palavras para isso. Isso vai ser lembrado nos livros de história como uma piada, um acontecimento inacreditável para uma nação. Você tem um astrólogo que não terminou a escola definindo o ministro da Educação. Um sujeito que não tinha a menor condição, o menor preparo para sequer fazer uma reunião, né, do Ministério, ou sequer apresentar propostas para a Comissão de Educação. Você tem a família Bolsonaro, você tem o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele tem que ser analisado muito a fundo, porque ele foi o guru da família Bolsonaro. Ele foi o cara que a família Bolsonaro elegeu como um guia intelectual, que é o maior pregador de obscurantismo que existe. O Olavo de Carvalho, ele é o cara que ele é contra instituições de ensino, ele prega contra a instituição, ele acha que a inteligência vem dele, ele acha que ele é o guru da inteligência, que ele é o maior filósofo que já existiu nesse país, que já, inclusive, falou publicamente que desafia qualquer um de vocês, né? Qualquer jornalista, qualquer palestrante, qualquer professor a aguentar um debate com ele que ele ganha. Ele nunca topou um debate. Nunca topou, ele só desafia, mas se você aceitar, ele corre. O Olavo de Carvalho, ele implementa já há décadas esse pensamento obscurantista de total repúdio à ciência e ao que é fato científico estudado e comprovado através do método científico para a implementação de teorias da conspiração, completamente formuladas na mente delirante dele. E ele dá esse curso filosófico ensinando esses valores, implementando o pânico do comunismo, porque ele é um cara que ainda está na Guerra Fria, a mente do Olavo de Carvalho ainda está em período de Guerra Fria, ele ainda acha que o mundo é o comunismo tentando ser implementado e que nós somos aqui os heróis do conservadorismo cristão que precisa resistir ao imperialismo, à revolução comunista satânica. Então ele prega isso através de uma lavagem cerebral desgraçada, porque fala muito bem, porque diz 800 autores enquanto fala, e consegue convencer um séquito de seguidores enormes. Então o Olavo de Carvalho, ele foi o sol dentro dessa Via Láctea que se formou do obscurantismo, onde de sol não tem nada, porque ele é a sombra, ele prega tudo que é oposto ao que a ciência já declara. Então quando você pergunta de onde vem esse obscurantismo, vem dos seguidores do Olavo de Carvalho. O próprio YouTube, quando você pega o YouTube, você vai analisar quem são os grandes nomes da extrema-direita lá que estão pregando todas essas questões. Que são lá o Nando Moura, o Terça Livre, tem o cara lá que é o Ruschel, de não sei das quantas, que é o cara dos armamentos, que defende a bancada da bala. Você pega todos esses caras, todos eles são alunos do Olavo. Todos, não tem um que não seja. O Olavo, ele é grande... porque sol é a pior analogia, porque ele está longe de ser o sol, mas é porque tudo gira ao redor dele. Mas uma coisa que essa eleição trouxe foi uma realização de que muitos problemas eles eram imbecis perto do que estava acontecendo. Dá um exemplo de problema imbecil. Tretinha minha com Castanhari. Pessoal. Pessoal, exatamente, coisas que já duravam anos já. A gente nem lembrava mais direito quais eram os detalhes de anos de desgosto um pelo outro. E foi por conta da eleição que a gente voltou a se falar. Não é como as pessoas gostam de enxergar, olha, agora eles se amam porque o Bolsonaro foi eleito. Não tem nada a ver com isso, simplesmente proporcionou uma aproximação. Uma aproximação com vontade de resolver. Foi resolvido e hoje em dia ele tem tuitado coisas absurdamente sensatas. Gosto de acreditar que eu também esteja cumprindo meu papel e a gente tem ajudado um ao outro e não só ele, como você falou, outros influenciadores. A união dessas pessoas não é uma união da esquerda ou uma vontade de derrubar um governo ou uma agenda progressista, não, é o bom senso agindo.
Eu não sentei com a Kéfera para falar que a gente ia falar tal coisa, eu não sentei com o PC Siqueira. Foi automaticamente uma manifestação popular de pessoas que são sensatas. E do outro lado, você tem pessoas que não são tão sensatas assim, ou pessoas que não têm tanto bom senso assim. E você vê pelos argumentos. Né? Se você pegar as críticas que eu recebo nas tuitadas que eu faço, você vai ver um comportamento violento e agressivo quando tem qualquer tipo de contraponto. Você não tem uma argumentação embasada, você não tem uma tentativa de mostrar que eu estou errado. Isso você vê, é só abrir os tweets. Então, é muito alarmante isso, é muito preocupante você ver esse tipo de comportamento de um lado, e do outro lado, que não deveria ser outro lado, você tem o bom senso de pessoas tentando unidas ajudar. Cara, eu me considero um cara politicamente, economicamente centro-direita. Eu sou um cara economicamente de centro-direita, eu não sou um cara de centro-esquerda. Agora, defendo que o liberalismo tem limites, defendo que a gente não pode chegar num anarcocapitalismo nesse país, você não pode simplesmente abrir o mercado para se autorregulamentar em tudo, que a gente tem um país que tem 500 anos de histórico que precisa ser levado em consideração para qualquer decisão sociocultural, político-econômica, que você não pode simplesmente descartar e achar que aqui funciona como em qualquer outro país, você não pode dizer que aqui vai ser igual a Dinamarca, aqui vai ser igual, aqui não é ultraliberalista, mas enfim, ultraliberal. Então, eu não defendo o liberalismo como as pessoas anarcocapitalistas ou extrema-direita defendem, mas eu me considero de centro-direita. Liberal, o Bolsonaro, a última coisa que o Bolsonaro é liberal. O Paulo Guedes é liberal. O Bolsonaro, a última coisa que ele quer é liberalismo. Um cara que há 30, 20 anos falou que tinha que torturar e matar e fazer outra revolução e o Estado ter uma ditadura, como é que você pode defender liberalismo e ditadura ao mesmo tempo? Isso não existe. Então, foi mais uma falácia do Bolsonaro defender o liberalismo, falar que o Paulo Guedes ia ter todas as liberdades, etc, etc, quando, na verdade, ele é um cara não liberal. E eu não estou aqui pregando liberalismo, tá? Liberalismo total, sem consequências, eterno, tá? Senti que, como cidadão, eu não podia, ainda mais como artista e como pessoa pública, ser conivente com um político que falou que iria varrer a oposição e varrer os vermelhos. Ah, mas ele falou isso num contexto de querer tirar os bandidos. O contexto que ele possa ter dito não foi o que ele falou. O que ele falou foi: nós vamos varrer os vermelhos desse país. Num momento em que eu estava sendo considerado vermelho. Então, se você tem o séquito de seguidores do candidato dizendo que eu sou comunista, e esse candidato vem a público dizer que vai varrer esses comunistas, eu não tenho mais escolha. Não é mais uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento básico, até pela minha sobrevivência da minha família. Então, por realmente olhar aquilo e falar não tem como ser conivente com esse tipo de comportamento, eu declarei meu voto no Haddad. Tanto que isso aconteceu faltando uns 2 ou 3 dias para a eleição. Até lá eu segurei. Tamanha minha ojeriza ao PT, tamanha minha vontade de que o PT não retornasse ao poder. Eu segurei, e era o Bolsonaro do outro lado. E eu segurei, eu falei, cara, mas quando ele falou aquela frase, eu falei, agora eu não tenho mais como, agora simplesmente não tem mais condição de ser conivente, desse cara se eleger e eu não ter a minha consciência tranquila de que eu tentei. E aí foi quando eu manifestei o meu voto. Fiz isso com o coração sangrando, aliás, o meu próprio tweet já mesmo deixa claro o quanto aquilo estava pesando na minha alma, tem que dizer. Mas não tá aí, e agora a gente vai sofrer as consequências disso. E eu tô com muito medo. A gente virou um país de fla-flu. O país hoje é um fla-flu, ele é um Corinthians e Palmeiras, né? Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Só que os dois lados são extremamente polarizados. Então você tem uma distância enorme entre os dois lados, todo mundo querendo te encaixar em um dos dois lados, e um mundo que o pessoal agora taxa como centrista, né? E tenta ao máximo descredibilizar o centrista, debochar do centrista, como se você ser de centro-direita, centro-esquerda ou de centro fosse um demérito, uma bobagem, você é um idiota, você é um isentão. Isso é sintoma de uma sociedade que está passando por um problema sério. É a sociedade que está vivendo um mundo de fla-flu. Eu não sou PT e eu não sou PSL. Eu acho que eles dois representam dois extremos de uma visão ou ultraconservadora. O PT eu nem digo que é ultraprogressista, mas é uma visão que mistura muitas coisas que eu considero erradas juntas. Só que o fato de eu, por exemplo, defender pautas que eles consideram de esquerda, que na verdade são pautas progressistas, não são pautas definitivamente de esquerda, me taxam como comunista, como apoiador do PT, como apoiador da Maria do Rosário, etc. E várias pessoas que hoje me seguem no Twitter ou acompanham o que eu faço,
e eles taxam como se eu fizesse parte do mesmo grupo. Eu não faço. Tanto que eu tenho contato com a Maria do Rosário, já tive contato com o Jean Willis, tenho o Zé de Abreu dando RT nos meus tweets, mas eu sou crítico a opiniões e posições que eles têm. Políticos que hoje conseguem se manter sem ir para as polarizações, eu olho para eles com bons olhos. Então você vê de um Ciro Gomes, que seria uma esquerda, uma centro-esquerda, que tenta manter um nível de debate racional, a um Amoedo, que já é o outro espectro, né, que já é um centro-direita. Estou dizendo centro-direita, e Ciro Gomes centro-esquerda. Tá? E sem caminhar para a esquerda radical e para a direita radical. São dois espectros ali que, para mim, ditam onde estão os meus polos. Eu vou ali do Ciro Gomes ao Amoedo como os polos do tentar ser razoável. Eu hoje vou cada vez mais focar em políticos relacionados à área da educação. Então, por isso, eu até estou mais próximo da Tabata, para conseguir entender esse mundo. Curiosidade sobre a Tabata: quando ela estava se formando em Harvard, eu dei uma tutoria para 3 colegas de classe dela, que ia ela também, só que ela no dia teve que terminar um trabalho e ela não foi. Então eu estava lá, eu estava também estudando em Harvard, mas como eu estava fazendo o curso mais do Harvard Business School, eles passam o contato para os estudantes do mesmo país que estão fazendo a graduation, e aí eles chamam para uma tutoria. Aí eu passei um dia inteiro lá com os 3 amigos dela, mas ela não pôde ir. Timing errado. Mas hoje você tem contato. Hoje eu tenho contato e acho ela muito competente. Até que 5 anos atrás eu era ainda mais crítico, porque eu usava YouTube, usava outras redes sociais para falar sobre política. Hoje em dia o meu foco, quando é para falar de política, é só no Twitter. Porque é a rede social onde eu sou eu. Né? Eu não estou ali produzindo conteúdo para fã, eu não estou atuando em nenhum sentido de empresa ou trabalho. No Twitter eu sou o Felipe, sem sobrenome, o cidadão comum como qualquer outro. Então eu coloco realmente o que passa na minha cabeça, o que eu leio, o que eu penso, o que eu estou lidando no dia a dia. Então eu acho que não é uma decisão estratégica. Não é, vou vir para cá para bater no governo porque eu tenho uma agenda, eu tenho objetivos e eu pretendo alguma coisa. Ali eu estou sendo eu. E por ser eu e eu ser um cara engajado e gostar de consumir esse tipo de conteúdo, gostar de entender o que está acontecendo, eu acabo manifestando minhas opiniões a respeito da política. O meu público no YouTube, ele é um público que não está buscando esse tipo de conteúdo, ele é um público que está buscando diversão. E eu respeito isso muito no meu canal. Tanto que o meu canal continua intacto a todo esse fenômeno, eu continuo fazendo diversão para eles. Ali eu tenho outro papel. Então, o meu objetivo foi tentar levar pelo menos o meu público do Twitter para essas pessoas, para ganhar atração, para as pessoas verem o perigo do olavismo. O Nando Moura foram anos de perseguição, anos, atacando a mim, ao PC Siqueira, ao Pirula, a Kéfera, de uma maneira violentíssima, de uma maneira ultra radical, de uma maneira que, se você assistir aos vídeos antigos, muitos deles ele apagou, porque ele sabe o que ele fez. Foi uma perseguição completamente covarde, completamente agressiva, completamente violenta. Você tem provas disso. Você tem o Pirula sendo assediado na rua por um seguidor do Nando Moura, violentamente, filmado. Você diz violentamente? Não de agressão, mas de violência verbal. E filmado e de uma maneira absurda, xingando o Pirula no meio da rua. E o Pirula calmo, tentando conversar com o cara. Isso resultou num processo da minha parte e de outros influenciadores também. E o Nando, ele fala que vai me processar por isso há mó tempão, por eu falar isso. Até hoje não chegou o processo. Porque ele se escondeu dos oficiais de justiça. Isso está mais do que claro, isso já foi comprovado em outros processos, já tem decisões de juiz em relação a isso, já tem pronunciamentos de promotor, pronunciamento de oficial de justiça falando que tudo indica ocultação, e por isso ele não me processa, porque ele sabe que eu tenho esses dados todos. Mas o judicial, ele existe para você frear até onde vai o nível de acusação que você faz sobre alguém. Então, por exemplo, agora o Carlos Jordi, que é ele é deputado federal do PSL, que tudo indica que vai querer ser agora prefeito de Niterói. Ele foi a público falar que eu tinha relação com o atentado terrorista da escola de Suzano. Você não pode, existe um limite
A lei, o Código Penal existe para mostrar o limite de onde você pode ir. Isso inclui a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Você tem limites. Você não pode virar público e falar que eu tenho envolvimento com um ato terrorista de Suzano que matou um monte de gente e não tem um número, uma prova, nada. Então eu abri um processo contra o deputado federal, que muita gente falou que eu ia perder, porque ele tem fórum privilegiado, etc. E vamos ver aí como que vai ficar isso. Eu acredito que existe opinião e existe acusação, tá? Então, se eu estou dando uma opinião, e eu estou deixando bem claro que isso é uma opinião, que isso não é embasado, que isso não é uma acusação per se, eu acredito que a liberdade deva ser bem maior. Agora, se você sai da opinião e parte para a acusação, sem qualquer indício de prova, sem qualquer evidência, como o Carlos Jordi fez comigo, ele não estava sequer dando uma opinião, ele estava praticamente, como deputado federal, dando um dado, dizendo que tinha sido visto que os terroristas de Suzano tinham descoberto os chãs por minha causa. Não é uma opinião. Ele está passando uma notícia para frente. Então, quando você sai do âmbito da opinião e passa para o âmbito da informação, você tem que ser responsabilizado pelo que você fala, sem a menor dúvida. E aí, nisso é normal que pessoas vejam violência também onde não existe. O Silas Malafaia está me processando criminalmente por eu ter feito um vídeo rebatendo os argumentos dele contra a Disney, querendo boicotar a Disney, etc. Eu estou respondendo a esse processo. E acredito que é natural também. Não acho que esse movimento esteja muito distante do que acontece em outros países, embora os Estados Unidos seja muito mais liberal nesse sentido. Políticos, você dificilmente vê políticos processando, né? Até porque eles têm a quinta emenda, que garante a eles muito mais liberdade em determinadas coisas, mas eu acho que aqui no Brasil, em algum momento, eu acredito que eles vão rever como está hoje a lei, né, do Código Penal e do Direito Civil em relação a crimes de honra. A partir do momento que você começa a manifestar opiniões, você se tornar seletivo em relação àquilo que você vai comentar de uma maneira arbitrária e claramente tendenciosa, começa a soar para as pessoas como hipocrisia. Então, foi o que aconteceu com a Anitta. Se você começa a se manifestar... Porque a Anitta, ela fica um bom tempo sem falar absolutamente nada sobre as eleições quando o Bolsonaro estava disparando nas pesquisas. E o público dela começou a cobrá-la um posicionamento. Por quê? Porque ela se manifesta. Ela ficou revoltada e ficou indignada, eu digo que até com um pouco de razão, mas não toda, quando ela foi e falou, por que ninguém está cobrando da Ivete Sangalo? Embora ela não tenha falado com essas palavras. O que ela fez? Ela participou de um desafio, falou o que ela pensava, e falou agora o desafio é Ivete Sangalo e acho que a Preta Gil, se eu não me engano, e a Cláudia Leite, eu acho. Não sei se as duas outras foram essas, mas a Ivete principalmente. Eu acho que a Ivete é um bom exemplo. Por quê? Porque a Ivete, as pessoas não tinham a mesma cobrança. Porque a Ivete sempre foi muito mais festa, sempre foi muito mais apresentar programa da Globo divertido do que posicionamento. E a Anitta, ela veio com posicionamento. Ela quis falar de feminismo, ela quis falar de direitos do LGBT, ela quis surfar essa onda. E a partir do momento que você se posiciona, se manifesta, e depois disso você fala, não, mas isso aqui eu não vou tocar nesse assunto não, porque eu não quero irritar algumas pessoas. Aí você vai ter a represália. Eu não estou julgando. Eu não estou falando que ela está certa ou que ela está errada. Eu estou falando qual é a percepção. A percepção é você tá errada porque você usa isso para se promover e agora você não quer se manifestar. Acho que não é obrigatório. E é importante falar isso. Por mais que eu ache importante, eu acho importante. Eu acho que se você tem voz e você vê uma injustiça e você não utiliza pelo menos um pouco dessa voz para essa injustiça, se você não teceu um comentário sobre a Marielle, se você não falou nada sobre a Marielle e você é uma figura pública com voz, cara, eu vou te achar muito estranho. Eu vou achar estranho. Por quê? Como assim, cara? É muito esquisito. Então, eu acho muito importante, mas não é obrigatório. Não é lei, não está escrito em pedra que você tem que fazer. Eu acho que a cobrança é normal, é natural que as pessoas cobrem, mas não adianta achar que é uma lei, que deveria existir uma lei falando que é obrigatório que a pessoa se manifeste. Agora, eu acho estranho. Então, quando você fala pra mim que você está buscando informação num youtuber de 25 anos que nunca estudou qualquer tipo de matéria relacionada a jornalismo na vida e que está ali falando de orelhada, opinião, e você está usando como informação, isso é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo. Porque você vai formar a sua base de informação baseada em opinião e não em informação.
Então você não pode assistir um vídeo de um youtuber de radical de direita ou de esquerda e falar, agora eu estou informado sobre esse assunto. Não, você está informado sobre o que ele pensa sobre esse assunto. Então é perigoso por isso, você forma grupos radicais, podem se formar grupos radicais, e você tem aí um núcleo de youtubers de extrema direita formando pessoas com aquele viés de confirmação muito aguçado e do mesmo lado, a mesma coisa do outro lado. Esses dias me perguntaram num podcast se o brasileiro é babaca. Eu fiquei assustado com a pergunta em si. Porque você não julga um povo por um momento. Você não julga. O que é o brasileiro? País continental com 200 milhões de habitantes, o carioca já é diferente entre si. Você tem o carioca da Barra, você tem o carioca da Zona Sul. Quem é carioca sabe, é que você é paulista talvez não entenda tanto, mas você tem... Aqui a gente... mesma coisa. A gente tem palavras aqui, o barrense é o playboy. Aí tem o suburbano, que era eu. Você tem o playboy da Zona Sul, que é outro tipo de playboy em relação ao barrense, porque o barrense é emergente. Dentro da mesma cidade, você tem uma variedade de comportamentos estereotipados. Imagina você comparar o barrense com o cara do interior do Tocantins, ou com o interior do Paraná. Então, eu não sinto vergonha do meu povo, ou dos meus conterrâneos, ou das pessoas do meu condomínio. Eu sinto de alguns que estão da Lava Jato aqui, que estão presos em prisão domiciliar aqui no condomínio. Sem dúvida alguma. A gente está conversando aqui, tem 2 seguranças ali dentro, e moro num condomínio que tem segurança na cancela, e eu tenho que sair de casa com escolta. Então, assim, eu não suporto isso, mas foi o que eu tive que fazer depois de ler inúmeras ameaças na internet em função desses posicionamentos políticos. Então, hoje não só eu, mas a minha família inteira tem que andar dessa forma. Cara, Teve alguma ameaça concreta? Não, ainda não, graças a Deus. Mas são muitas prometidas. Muitas prometidas. Então, a gente tem hoje monitoramento, vendo quem são essas pessoas, que fica olhando todos os replies para ver se tem alguma ameaça que soe mais real, coisas do gênero. Foi bizarro, eu tive um vídeo de uma mulher em Brasília, uma youtuber, falando que ia me matar. Eu lembro. Mas ela tava passando por algum surto, ela tava babando no vídeo tudo, assim, e tal, bizarro. Mas falando que ia me matar, falando que eu tava vindo armada pro Rio e tal. E a humanidade mostra que isso pode acontecer às vezes. Exatamente, esse é o medo. É porque o medo, na verdade, é o seguinte, basta um louco. Você não tem segunda chance se você toma um tiro e morre. Você não tem segunda chance. Então, você tem que se precaver. E não só isso, né? O Rio de Janeiro tá do jeito que tá. Então, além de todas essas ameaças, a gente também preza pela própria segurança em relação ao que está acontecendo dos muros para fora. Mas é uma realidade que eu não gosto. Eu não sou esse cara. Eu não sou o cara que cresceu numa casa assim, ou cresceu com segurança isolado de todo mundo e tal. Mas é uma realidade que eu tô vivendo nesse momento que eu espero não viver no futuro. É difícil, cara. Eu vejo o meu futuro mais velho, realmente, talvez, fora do país. Mas eu não queria. Não é uma coisa que eu veja com questão de segurança. Com questão de segurança. Não é uma coisa que eu veja com desejo. Sinceramente, não é uma coisa que eu olho assim, tipo, pô, que vontade de morar agora nos Estados Unidos. Não é. Eu gosto do Brasil, eu gosto do Rio, eu gosto das pessoas, eu gosto do calor, eu gosto... Mas se for pela segurança dos meus filhos, quando eu tiver, né, quando eu tiver filhos e tiver a preocupação de um pai, eu quero ter filhos. Mas não sei quando e nem sei se vou querer criá-los no Brasil, porque eu não senti ainda o que é um amor de pai. E eu não sei qual é o grau de medo que isso vai dar. Não só pela violência, tá? Isso todo mundo tem que lidar. Mas eu digo por essa minha posição. Eu estourei no YouTube, e por estourar eu falo sem querer parecer arrogante, estourar no sentido de ter muito acesso, com 22 anos, recém-feitos. Mentalidade de 21 ainda, eu tinha acabado de fazer 22. Todo o meu processo de maturidade, de amadurecimento, foi exposto. Dos 21 anos até os meus 31 anos agora. É um processo onde você questiona tudo, onde você descobre que muitas coisas que você acreditava serem verdade são mentiras, que você, enfim, muda de opinião. E essas minhas mudanças, esse meu amadurecimento, ele foi exposto para todo mundo. Então, é natural que as pessoas tenham visto um menino e agora estejam vendo um cara mais amadurecido, lendo mais, estudando mais, indo mais a fundo quando vai falar.
questão política eu não tenho muito o que fazer. Eu não tenho o que fazer, porque eu não sou radical. Eu não sou radical. Eu não tô no Twitter falando coisas absurdas, eu não tô acusando ninguém de algo que não fez, eu não tô falando atrocidades, eu não tô postando fake news sobre nenhum político, eu não tô fazendo nada que não seja pregar um pouco de coerência. Então, se aquilo irrita ao ponto da pessoa me odiar, os meus tweets, eu não tenho o que fazer para essa pessoa. Ela está num grau de admiração, né, pelo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, que é muito comparável ao grau de admiração que eu já lidei com adolescentes na época que eu falava de Justin Bieber. É igual, cara. É igual. Só que um adulto de barba na cara defendendo um outro adulto de barba na cara como se fosse um adolescente de 12 anos. Ciência comportamental? Mano, olha, isso aí tem que ser muito bom psiquiatra para conseguir diagnosticar isso em cada indivíduo, porque é uma coisa muito doida. Eu passei pelos dois fenômenos, eu vi as fãs do Justin Bieber me xingando, e agora eu vejo os fãs do Bolsonaro me xingando e são iguais. Muitas pessoas, muitos pais, eles ainda têm a visão do Felipe de antigamente. Né, do Felipe que usa óculos, de óculos escuros, do Felipe que xinga, do Felipe que fala palavrão. Então ainda é comum, mesmo eu estando já há 2 anos sem falar um palavrão no YouTube, ainda é comum que alguns pais falem que não deixam o filho assistir porque eu falo palavrão. Então nesse caso eu tento o tempo inteiro repetir, até para os jovens que me assistem falarem para os pais me assistirem. Né, mostra o vídeo para o seu pai, fala para ele assistir e tal, porque acontece muito dos pais virarem fãs quando descobrem que não é nada daquilo que eles pensavam. Que eu não falo de política no meu canal, que o meu canal não tem essa questão de palavrão, nem de piada sexual, entendeu? Que não tem mais nada disso. Então, é saber dividir as coisas. Se o cara me odeia por uma opinião política, por um posicionamento, não tem muita coisa que eu possa fazer por ele. Mas se ele é por uma visão errada, eu tento ao máximo instruir para fazer ele chegar no que eu faço. São muitas histórias reveladoras e eu não só falei com o Felipe Neto não, foram mais de 100, como eu disse. Tem o pessoal do Porta dos Fundos, os criadores da Galinha Pitadinha, Lully, Nath Kreuzer, Cauê Moura, você vai achar vários lá, são 4 anos de trabalho. Inclusive, eu vou publicar mais dessas entrevistas em áudio para você ouvir, tanto nas minhas redes sociais, nos perfis da Editora Gutenberg e também no canal de YouTube. Se você estiver vendo no canal de YouTube, curte, comente, clique aqui no sininho para você continuar acompanhando essa história. Agora, se você realmente quer ficar por dentro de tudo, dos bastidores do mundo dos YouTubers, leia o Clube dos YouTubers. Tem nas livrarias, nas lojas online e também como e-book. Depois me conta o que você achou e compartilhe por aí.